Você provavelmente já ouviu falar sobre um projeto que seria responsável por conectar São Paulo ao Rio de Janeiro. Porém, essa não seria uma simples construção, porque esse projeto levará consigo o título de primeiro trem-bala de alta velocidade concebido pela engenharia brasileira. Atualmente, o trajeto entre as duas maiores cidades do Brasil é lento e cheio de problemas. Mas, felizmente, essas dificuldades logo serão coisa do passado, porque, segundo o plano do governo federal, em alguns anos, ambas essas cidades estarão conectadas por um trem-bala, que será capaz de cobrir essa distância em menos de 2 horas. A promessa é ambiciosa, uma alternativa rápida e eficiente para transporte entre as duas maiores economias do país, aliviando congestionamentos aéreos, rodoviários e impulsionando a economia brasileira. Porém, será que desta vez o projeto vai finalmente sair do papel? E caso ele seja construído, qual será o valor financeiro que o povo brasileiro pagará por essa promessa ambiciosa? É o que vamos descobrir neste vídeo. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a ligação entre São Paulo ao Rio de Janeiro com o primeiro trem-bala do Brasil. O trem de alta velocidade Rio-São Paulo, também conhecido como EF-271, promete revolucionar a mobilidade entre as duas maiores metrópoles do Brasil. Esse ambicioso projeto prevê um percurso de aproximadamente 420 quilômetros, conectando 4 estações principais: São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda e Rio de Janeiro. Mas o que torna esse empreendimento verdadeiramente impressionante é a drástica redução no tempo de viagem. Atualmente, para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, você precisa enfrentar cerca de 430 quilômetros pela rodovia Presidente Dutra, uma jornada que pode levar de 5 a 6 horas de carro, dependendo do trânsito. Ou então, optar por uma viagem de avião que cobre 350 quilômetros em cerca de 1 hora, mas também tem um tempo adicional necessário para chegar aos aeroportos e passar pelos procedimentos de embarque, o que pode ser estimado em cerca de 3 horas. Já com o trem de alta velocidade, essas mesmas distâncias serão percorridas em menos de 2 horas. Isso só será possível graças à sua velocidade de até 300 km por hora. Mas em relação aos locais das estações do trem, a concessionária anunciou em agosto de 2023 que a histórica estação Barão de Mauá, também conhecida como Leopoldina, será o ponto de chegada no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a localização da estação ainda está em discussão, mas promete ser igualmente estratégica para facilitar o acesso dos passageiros. Toda essa teoria realmente é cativante, mas qual será o motivo que nos faz esperar tanto tempo por esse projeto? A ideia de conectar as principais regiões metropolitanas do Brasil por um trem de alta velocidade não é nova. Desde o início dos anos 2000, o projeto de um trem que ligaria Campinas a São Paulo, o Expresso Bandeirantes, já estava em estudo. Com o passar do tempo, essa visão se expandiu para integrar também o Rio de Janeiro, formando o trem de alta velocidade TAV Rio-São Paulo. A intenção era clara: reduzir o tempo de viagem entre as duas maiores cidades do país, oferecendo alternativas modernas e eficientes ao transporte rodoviário e aéreo. No entanto, o projeto enfrentou uma série de desafios. Inicialmente previsto para ser concluído em 2014 para a Copa, ele sequer saiu do papel antes do torneio. Então, veio a promessa de terminar até 2019, mas novamente ele sofreu vários adiamentos e dificuldades financeiras. 3 tentativas de leilão para atrair empresas interessadas falharam, já que os custos estimados pelo governo eram muito inferiores aos orçamentos reais das empresas. Mas a falta do consenso econômico e a desconfiança dos investidores fez com que os leilões fossem interrompidos, com isso levando ao abandono do projeto por mais de uma década. Mas como dizem, a esperança é a última que morre. Em 2023, uma luz no fim do túnel. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, autorizou a retomada do TAV, injetando novo fôlego na iniciativa. Embora o projeto tenha sofrido modificações, como a exclusão de paredes em aeroportos importantes e o reposicionamento de algumas estações, seu objetivo central permanece intacto:
criar um sistema de transporte que não apenas conecte, mas transforme a relação entre Rio de Janeiro e São Paulo. Diante de toda essa motivação para concretizar a promessa desse projeto ambicioso, surge a grande questão: como sua construção será realizada? E o mais importante, quantos bilhões de reais custará para o Brasil? Antes de questionarmos os valores que deverão ser investidos nesse projeto, é de extrema importância entender como é o funcionamento desse novo meio de transporte. Esses trens-bala são uma verdadeira façanha da engenharia moderna, pois são capazes de atingir velocidades superiores a 300 km por hora, transformando totalmente o meio de transporte entre cidades. O conceito nasceu no Japão, com o lançamento do famoso Shinkansen, em 1964, que ligava Tóquio a Osaka. Desde então, a tecnologia se espalhou pelo mundo, com países como França, China e Alemanha desenvolvendo suas próprias versões. Agora, o Brasil planeja unir o Rio de Janeiro e São Paulo com essa mesma inovação tecnológica, e dessa vez, esperamos que realmente saia do papel. Esse meio de locomoção se destaca por sua eficiência e segurança. Uma das principais características que possibilitam essa alta velocidade é o design aerodinâmico, que reduz a resistência ao vento. Com uma estrutura alongada e ponta arredondada, o trem é capaz de cortar o ar de forma mais eficiente, minimizando o consumo de energia. Além disso, esses trens são construídos com materiais leves, como ligas de alumínio que permitem uma aceleração mais rápida e um uso mais eficiente de energia elétrica. Outro componente essencial para o sucesso dos trens-bala é o sistema de trilhos. Ao contrário dos trens convencionais, os trilhos de trens de alta velocidade são retos, com menos curvas e elevações. Essa precisão permite que o trem mantenha sua velocidade sem a necessidade de desacelerações constantes, como ocorre em trens tradicionais. Além disso, o sistema de propulsão é elétrico, o que não só reduz o impacto ambiental, mas também garante uma operação mais silenciosa e eficiente. No entanto, o projeto enfrenta alguns desafios significativos. O trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo é conhecido por suas características geográficas complicadas, com montanhas e vales que podem tornar a construção dos trilhos mais desafiadora e custosa. A necessidade de construir túneis em áreas montanhosas e viadutos em regiões de difícil acesso é um dos maiores obstáculos do projeto. Além disso, a aquisição de terras e adaptação de infraestrutura ao longo do trajeto entre as duas decisões exigirão negociações complexas e planejamentos detalhados. E para além de desafios geográficos, o clima brasileiro também pode representar uma barreira. As chuvas intensas e inundações frequentes em algumas áreas podem comprometer a integridade dos trilhos e causar interrupções no serviço. Com uma operação segura e eficiente como prioridade, o trem contará com um sistema de controle avançados, capazes de monitorar a velocidade e a localização do trem em tempo real. O uso de frenagem de emergência e tecnologias de detecção de anomalias são apenas alguns dos mecanismos de segurança que garantirão a confiabilidade do TAV Rio-São Paulo. Porém, para a construção desse projeto será necessário um investimento que foi estimado pelo governo de 34 bilhões de reais. Mas esse valor está inferior ao orçamento real das empresas, que gira em torno de 50 bilhões de reais. Realmente esse é um investimento extremamente alto. Entretanto, esse projeto ficou no papel por mais de 10 anos. Com esse tempo de espera e adiamento das obras, será que o governo não conseguiria tal recurso para a construção de um meio de transporte tão eficaz para a sua população? Deixa aqui nos comentários. Para se ter uma ideia de sua dimensão, nada melhor do que analisar o famoso Shinkansen no Japão, que revolucionou o transporte entre Tóquio e Osaka. Inaugurado em 1964, ele percorre uma distância de aproximadamente 515 quilômetros entre essas duas cidades, oferecendo uma alternativa rápida ao transporte rodoviário e aéreo, com trens que atingem até 320 km por hora e extensões de até 40 metros de comprimento. Com essa eficiência, o sistema transporta mais de 150 milhões de passageiros por ano, contribuindo enormemente para a economia japonesa ao facilitar o fluxo de pessoas e mercadorias.
No Japão, a construção atingiu a escavação de túneis longos através das montanhas e criação de infraestruturas que podem resistir a terremotos. Da mesma forma, o TAV Rio-São Paulo também terá que superar montanhas e vales, construindo túneis e viadutos. Se seguir o sucesso do Shinkansen, o projeto brasileiro vai transformar o transporte em nosso país, trazendo inúmeros impactos positivos. E falando em impactos positivos, quais serão eles? A implementação do trem de alta velocidade Rio-São Paulo, TAV, promete trazer inúmeros benefícios para a infraestrutura de transporte e a economia do Brasil. Um dos principais impactos esperados é o desenvolvimento socioeconômico das cidades ao longo do trajeto, como São José dos Campos e Volta Redonda. A construção e operação do TAV criarão milhares de empregos diretos e indiretos, estimulando a economia local e ajudando a redistribuir a produção econômica, além de reduzir a concentração populacional nas grandes metrópoles. Isso acontece porque o trem oferece uma alternativa ao transporte aéreo e rodoviário, com viagens rápidas e preços potencialmente competitivos. Isso ajudaria a aliviar os aeroportos de Guarulhos e Galeão, além de reduzir o congestionamento nas rodovias entre Rio e São Paulo. No entanto, o projeto também enfrenta críticas. Setores ligados ao transporte aéreo, como a Associação Brasileira de Aviação, argumentou que o TAV poderia prejudicar a aviação executiva, especialmente com a desativação do aeroporto Campo de Marte, que seria utilizado como pátio de manobras. Além disso, há preocupações sobre a viabilidade econômica do projeto, já que o fluxo necessário de passageiros seria muito superior ao registrado atualmente entre as duas cidades. Mas será que essa construção não estimularia o turismo e o tráfego entre Rio e São Paulo? A verdade é que o trem de alta velocidade Rio-São Paulo está repleto de potencial, mas também de desafios. Se bem sucedido, o TAV pode transformar a mobilidade entre as duas maiores cidades do Brasil, criando um novo padrão de transporte rápido, eficiente e sustentável. A expectativa é que ele inicie suas obras em 2027 e seja inaugurado em 2032, aliviando assim a pressão sobre os aeroportos e rodovias, além de impulsionar o desenvolvimento econômico ao longo do seu trajeto. No entanto, para que esse futuro se concretize, o projeto precisará superar as barreiras de sempre: altos custos de implementação, a complexidade do terreno entre as duas cidades e a resistência de setores da economia, como a aviação e o próprio governo. Em suma, o TAV Rio-São Paulo representa uma oportunidade para modernizar a infraestrutura de transporte do Brasil, reduzindo a emissão de carbono das rodovias e melhorando a competitividade do país, algo que todos nós queremos ver acontecer por aqui. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui, e obrigado a você que já é membro aqui do Construction Time. E você que acompanha o Construction Time, saiba que o Construction Time deu a oportunidade a você de se tornar membro daqui do nosso canal. Além de várias vantagens, como vídeos sem anúncios, vídeos antecipados e vídeos exclusivos, você ainda concorre a uma caneca personalizada daqui do Construction Time. E isso com valor a partir de apenas R$15. É só clicar aqui no botão abaixo, seja membro, ou então acesse o QR Code que está aparecendo na nossa tela através da câmera do seu telefone celular. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.